Eles prosseguem nas suas inspirações, porque recebem de outras fontes de luz, novas esperanças. São bons espíritos, e essa bondade é sempre ativa no que se refere à paz dos seus tutelados. Se já és espírita, não deixes somente para os espíritos as tuas cargas. Procura andar com os próprios pés. Se os bons espíritos trabalham para reunir fluidos no sentido de curar ou aliviar as tuas enfermidades, por que não fazeres o mesmo com teus próprios recursos? Hoje, felizmente, existem muitas orientações acerca do equilíbrio orgânico e psíquico. Procura aprender com o teu próprio esforço, pois serás abençoado e, certamente, ajudado por mãos invisíveis e com bastante alegria. Podes te confortar muito, no beber a água, no comer e no respirar, basta que a tua mente fique vibrando na dimensão daquilo que queres e que não deixes faltar a fé. Um doente que não deseja curar-se, dificilmente se cura. Um copo de água pura, com fé, nos parece o melhor e mais acessível remédio. Confia e melhora, confia e cura-te, confia e alegra-te no que estás fazendo e vivendo. Aprende a comer bem, comendo certo. Vê como a natureza é pródiga em todas as qualidades para o equilíbrio do teu corpo físico. Acima de tudo, concentra-te no exercício do autoaprimoramento moral que, quanto ao resto, encontrarás mais facilidade para conquistar. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 487, Nossos males. Todos os nossos males, sejam de ordem moral ou física, são forças que têm o poder de nos acordar para as realidades da vida, destinando-nos, com isso, à maturidade da alma. Convidam-nos, todos os tipos de infortúnios, a pensar melhor sobre o nosso destino, que deve ser amoldado pelas nossas disposições, onde a vontade deve assegurar o barco das decisões tomadas. Os espíritos que se preocupam com os nossos males morais ou físicos ainda não alcançaram a tranquilidade de consciência, aquela que os espíritos puros já conquistaram, a consciência imperturbável. Eles conhecem os caminhos de todos, por já terem passado por eles para chegarem onde conseguiram. Nenhum deles, ao ser criado, já possuía todas as suas qualidades espirituais despertadas. Se assim fosse, não precisariam ser criados, já ficariam integrados ao Pai. O porquê Deus criou seus filhos desta forma, de modo a passarem por todas as provas, acertando e errando, errando e acertando, cabe a Ele dizer, e não a nós julgar, por ser o Senhor Todo-Poderoso e todo amor. O Espírito amigo que te acompanha, tomado de aflições pelos teus erros, faz muito mais pela tua fragilidade, pois sabe que toda falta é passageira e que o destino de todos é a felicidade. A lei do amor não permite que fiquemos eternamente em caminhos que não sejam o do bem. Sabemos que muitos se preocupam com seus tutelados, porém, esses estão à procura da serenidade, e é nesse exercício e no trabalho que, certamente, encontrarão o que todos procuramos, aquela paz que somente o amor e a caridade ofertam. Se os encarnados precisam dos desencarnados, estes precisam deles, pois, não podemos viver separados da grande corrente de vida, onde circula a energia divina que nos sustenta a todos. A confluência da luz de Deus nos atinge na proporção que merecemos. Ninguém fica às margens de suas bênçãos. A sua justiça é agente de amor que não esquece qualquer pessoa, desde a menor partícula de vida, até os mais apurados espíritos angélicos. Os espíritos puros nos amam, dando-nos todas as oportunidades de melhorarmos pelos nossos próprios esforços. Imaginemos Jesus sendo agredido pelas nossas desarmonias, ficando alterado pela situação em que a Terra se encontra. Ele sabe dos seus caminhos para a devida ascensão espiritual, assim como era consciente dos caminhos que ele haveria de percorrer quando nos visitou, surgindo no planeta frente a frente com a humanidade. Deves ficar de pé em todas as situações, esforçando-te todos os dias para melhorares, pois os seus estão apostos na ajuda,
pelos canais dos esforços de cada um. Se és criança diante dos que te estão dirigindo espiritualmente, estes são crianças diante de outros espíritos que os orientam. Todos nós estamos na escola de Deus, e é por isso que não podemos julgar a quem quer que seja. Nem Jesus quis fazê-lo, ante a mulher adúltera. A doutrina espírita, sendo a exuberância de conhecimentos nascida da mesma fonte do Evangelho do Mestre, é, para todos nós, oportunidade de despertarmos para a luz, no sentido de encontrarmos o céu e Deus no nosso mundo íntimo. A humanidade se encontra ainda envolvida no egoísmo e no orgulho, porém, esse estado negativo é passageiro e os espíritos superiores sabem disso, mas, somente encontramos a paz em Jesus, se começarmos a buscar desta serenidade que o Espiritismo ensina. O Livro dos Espíritos é uma luz, é uma fonte de conhecimentos espirituais que somente cede essa força divina para o espírito se ele aprender a bater em suas portas de conhecimentos valiosos. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 488, Afeição de parentes e amigos. Os parentes e amigos mais íntimos que nos precederam ante as barreiras do túmulo têm saudades dos que ficaram. E essa ligação espiritual faz com que os ajudem dentro das suas possibilidades. Mesmo os que se encontram em altas esferas são capazes de renunciar ao conforto espiritual de que gozam, para descerem à carne e ajudar seus entes queridos em dificuldades. Esse fato acontece todos os dias, pelos processos de reencarnações que se operam constantemente no globo terreno. Esse acontecimento conforta todos, por saberem que existem, em torno de nós, muitos espíritos que nos amam, a nos ajudar a carregarmos a cruz que nos pesa em todos os sentidos. O apóstolo Pedro nos aconselha, para a nossa esperança, granjeai amigos. Quanto mais amigos fizermos, melhor para a nossa esperança. Devemos fazer amigos por amor, que esses amigos nos ajudarão em qualquer parte, a nos libertarmos das trevas e vivermos no clima da alegria. Esses espíritos ligados a nós pela amizade, são sensíveis à nossa lembrança e ao nosso carinho. O amor tudo pode, ele tem a força de libertar as almas, e quanto mais puro é, mais livre será. Quanto mais livre, mais terá vida, e quanto tem mais vida, mais terá luz, obedecendo às responsabilidades na formação da harmonia do espírito. Se estás na terra, alguém do mundo espiritual te acode nas necessidades. Foste avalizado por alguém, ou por muitos dos teus amigos do coração, que confiam nas tuas forças em direção à verdade e ao bem. Lembra-te disso, e faze o melhor em todas as direções. Se adquirires alguma posição melhor no campo das virtudes espirituais, não alardees a tua simples conquista. A presunção estraga os valores do coração e revela as amorosas testemunhas espirituais da tua vida que não correspondeste à confiança que estenderam nos teus caminhos, ao assinarem a petição de responsabilidade por teus trabalhos. Existem muitos espíritos ligados ao teu trabalho, e eles, por vezes, sofrem com a tua insistência no mal e se confortam com tuas aspirações nobres e tuas reformas espirituais, aquelas que mostram o trabalho com Jesus te inspirando. No amanhã, todos os espíritos serão os nossos amigos. Foi para esse objetivo que Jesus desceu à terra, legando-nos o Evangelho, de forma a compreendermos que o amor não pode ter barreiras. Ele deve ser universal. Devemos amar tudo e todos, do modo que Jesus amou. Amemos acima de tudo, Deus. E não ignoremos que o interesse maior das nossas aspirações é amar sem especular, porque a exigência tira o perfume da caridade. Necessário se faz que saibamos receber a ajuda dos espíritos que nos amam, abrindo os corações para merecermos assistência, esforçando-nos para conquistar o que eles nos propõem de bom, nos caminhos da verdade. Somos uma só família universal, não podemos esquecer esta verdade. Lembremos-nos do que Jesus disse à sua mãe quando ela o procurava no meio dos doutores da lei.
O amor é o alimento de todos os espíritos e ele se encontra, pelo amor de Deus, em toda parte, esperando o chamado das almas pelos canais do coração. E se a caridade é amor, ela não pode faltar nas nossas vidas. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 489, Espírito Protetor. Cada encarnado tem, ao seu lado no sentido filosófico, um espírito de condições elevadas que o protege, orienta e assiste, nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Através dos filhos maiores ampara os menores, estendendo oportunidades de trabalho para todos os seres, em todas as escalas de evolução espiritual. Essa verdade de anjo guardião é anunciada por todas as religiões e, ainda que empreguem outros termos, a verdade é a mesma. Entretanto, não é somente o anjo da guarda que te acompanha, são vários espíritos que simpatizam contigo e te acompanham, sob a orientação do espírito protetor. É como se fosse uma família, onde moram juntas diversas criaturas, sob a orientação dos pais. É bom que se divulguem esses ensinamentos espíritas, para que o encarnado se familiarize com os espíritos que o acompanham, recebendo deles mais pura inspiração acerca dos caminhos que deve seguir e o modo pelo qual destina sua vontade no aprimoramento espiritual, e como fazer o corte das arestas, deixando salientar as virtudes espirituais. Desde épocas remotas que a humanidade é conhecedora do anjo guardião, como sendo o bom gênio que orienta e abençoa sempre seu tutelado. E a doutrina espírita claramente mostra, com provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual, e que essa dimensão de vida é capaz de se comunicar com outras dimensões, inclusive com os irmãos que se encontram na carne. O espírito encarnado passa a exercitar muitos meios, pela orientação dos próprios espíritos fora da carne, de melhorar o intercâmbio de uns com os outros, na certeza de que se processa a autoeducação nos moldes do Evangelho. O começo é pela oração, depois a caridade nas suas variações que o amor nos esclarece, a reforma dos costumes, e nessa injunção de ideias, os mundos espiritual e físico não ficam mais distantes como antes. O tempo, pelas mãos do progresso, rasga o véu que os separava, de modo a levá-los a compreender o que antes era segredo de Deus, do qual o homem não deveria sequer cogitar, a não ser alguns eleitos para tal entendimento, como sejam os santos ou mesmo os sábios. Tudo isso é a bondade de Deus, que nos ajunta aos melhores para nos tornarmos um deles. A vida é troca de valores, ninguém dá sem receber, ajuda sem ser ajudado ou ensina sem aprender. Somente o Pai é o doador divino que não recebe de volta o que dá, pelo que sabemos da sua exuberância universal. Se queres agradar aos espíritos que te cercam, trabalha esforçando no sentido de melhorares tuas condições morais. Não percas tempo com coisas de criança, uma vez que já és adulto, procura a condição de homem crescido. Se te enveredas pelos trabalhos nobres, pela lei de justiça, pela lei dos semelhantes, espíritos do mesmo caráter aproximar-se-ão dos teus passos, dando-te cobertura nos teus afazeres. Sejam quais forem as tuas obrigações ante o mundo, sê correto nas tuas tarefas, honesto nos teus passos e justo nas tuas obrigações. Jesus já dizia há quase 20 séculos, e ainda fala através do seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que devemos fazer? Passar por ele, senti-lo e viver nele, para que a vida maior desperte todos os nossos dons de amor, de modo a abrir as portas da felicidade no infinito interno da nossa consciência. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 490, Anjo Guardião. Todas as criaturas têm a seu lado um espírito, destinado por Deus a guiá-lo nos seus caminhos para encontrar a verdade. Não obstante, esse benfeitor espiritual tem o condão de luz no seu entendimento, compreendendo a livre iniciativa do seu tutelado, seus direitos e deveres. Assim,
Esse espírito cuida para que seu protegido não ultrapasse os limites naquilo que possa prejudicá-lo. Ele está junto do companheiro ao qual se destinou guiar, mas não somente ele. Outros espíritos acompanham-no, como auxiliares, bem como outros, que simpatizam com o irmão encarnado, por afinidade desta ou de outras vidas. O encarnado também pode variar as suas companhias de acordo com os sentimentos que despertam em seu coração. As companhias são escolhidas de acordo com o que se pensa, sente, ou idealiza. O anjo guardião está sempre a postos, traçando diretrizes e derramando no seu protegido intuições elevadas para que ele compreenda as leis espirituais e passe a sentir a vida, desfrutando as belezas que ela nos pode dar. Entretanto, muita coisa depende de nós mesmos, das nossas iniciativas no campo da vida. Os nossos passos são escolhidos por nós. Os espíritos que atraímos obedecem à justiça e nos acompanham por sintonia espiritual. Atraímos companhias espirituais de acordo com os nossos sentimentos. O anjo guardião nos tutela com todo o amor que nos pode dar sem, contudo, nos forçar em quaisquer entendimentos. Ele somente expõe os conceitos elevados do Evangelho, argumentando, no silêncio, a filosofia de luz criada por Deus. O nosso bom anjo nos inspira nas leituras, nas conversações com companheiros do nosso nível, e pelos pensamentos. Nos intervalos das nossas ideias, surgem os pensamentos dos nossos benfeitores, dando-nos as mãos para a caminhada com Jesus. O anjo da guarda é, pois, um espírito protetor, destinado a nos orientar para a nobreza da vida, em nome de Deus e sob a égide de Jesus Cristo. Se já sabes desta verdade, é bem melhor, para que possas sentir esse companheiro de luz e dele receber as instruções referentes à verdade. É bom que te lembres dele todos os dias, e ores para que possas encontrá-lo com mais segurança. As religiões sabem desta verdade que agora estamos expondo, sob a inspiração de O Livro dos Espíritos, obra que deve ser lida todos os dias, para que se possa entrar na sintonia sublime da divina compreensão. Pelo menos ao te deitares e te levantares pela manhã, conversa com o teu anjo guardião pelos fios da prece, que ele tem facilidade de ouvir-te, dada a sintonia que já estabeleceu com o seu tutelado, por amor à grande causa de ajudar. Não te esqueças de que o teu anjo guardião pertence à ordem de espíritos elevados, logo, podes confiar nas suas inspirações. Se queres te aproximar mais dele, não esqueças da caridade, primeiro contigo mesmo, depois com os outros, aquela caridade que orienta, que serve sem exigir e que usa sempre alegria para estimular a esperança. Tira as roupas, caso as tenha, do orgulho e do egoísmo, e veste-as do amor e da caridade, do perdão e da tolerância. Tem cuidado em todos os princípios de fé religiosa, para não caíres nos extremos que podem esfriar teus sentimentos. Se estás na terra, precisas de algo dela. Lembra-te do dever do trabalho com honestidade e do lazer com equilíbrio, e no momento exato em que a religião te convidar, abraça com amor, pois ela eleva e dignifica. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 491, Missão do Espírito Protetor. A missão do protetor espiritual é como se fosse a de um pai. Dando toda a cobertura ao seu filho do coração, investe no seu tutelado em todas as suas tarefas, e quando esse compreende seus deveres ante a paternidade universal, o protetor espiritual se sente confortado na sua intimidade, como um verdadeiro pai sente a alegria de ver seu filho em caminhos nobres. Ele destina seus esforços para ajudar a despertar os sentimentos do bem naquele que é seu protegido por aquiescência de Deus. A missão do protetor é te proteger sem agressão, mas essa proteção depende muito de ti. Ele bate à tua porta, tu é que deves abri-la recebendo as sugestões de amor, por amor. Todos os homens, e por vezes os espíritos, têm seus protetores espirituais, que a cada dia fazem esforços incomuns no sentido de se aproximarem mais dos seus tutelados.
A sua tarefa é árdua e ele incentiva o protegido nas linhas do bem, clareando seus pensamentos cada vez mais e fortalecendo seu coração nos momentos das provas indispensáveis. Ele inspira e cuida do encarnado, para que este possa levantar seu ânimo em quaisquer circunstâncias. Quando o seu tutelado fecha os ouvidos e embota os sentimentos na razão direta da sua influência espiritual, o protetor vai se distanciando do seu protegido, como que sem condições de auxiliá-lo com eficiência. Porém, nunca o perde de vista, pois é o seu dever ajudá-lo com as suas possibilidades, sem contrariar a lei e sem violentar os direitos que lhe faculta o livre-arbítrio. Todos conhecem a liberdade, mesmo relativa, de cada ser, de atrair para junto de si conforme o que é, o que pensa e o que faz. É a lei que diz que os semelhantes atraem os semelhantes, porém, a misericórdia de Deus cobre a multidão dos erros humanos, e em meio a todos os caminhos difíceis da alma, o anjo guardião sempre está presente, ajudando o seu tutelado a lembrar-se dos seus compromissos para com a sociedade e para consigo mesmo. Medita todos os dias, mesmo que seja por segundos, em teu protetor espiritual, que essa oração em silêncio buscando alguém de luz é respondida pela luz do amor, que fartar-te-á o coração dando-te ânimo para as lutas, retirando do teu íntimo a vacilação que possa te levar ao caos. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, é um orientador divino que não deve faltar em tuas consultas diárias, dando-te as diretrizes de que precisas no dia a dia. O teu compromisso na terra pode ser grande, mas nunca é cumprido a sós. Muitas mãos foram colocadas para te ajudar. Aproveitas, que a glória surgirá nos teus caminhos, para a paz de muitos. A esperança acena para ti, mostrando-te um futuro de paz e consciência, se compreenderes as leis que garantem a vida e sustentam a paz. Se ex-espírita, deves compreender, melhor que os outros, a continuação da vida em todos os ângulos, e que o túmulo não é sinônimo da morte e, sim, de mais vida. É bom que te lembres da questão do Livro dos Espíritos, tema deste capítulo, qual a missão do Espírito Protetor. Vejamos a resposta maravilhosa do Espírito ao interrogador, a de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Medita no que ela te fala sobre o Espírito Protetor, e tem mais confiança naquele que te protege e que, por ele, fluem as bênçãos de Deus, pela presença do Cristo em nós. Confia em Deus e em ti mesmo, que essa confiança se estenderá a todos aqueles que te procuram para te ajudar e isso tranquilizará teu coração em todas as tribulações que surgirem em teu caminho. Um espírito protetor nunca esquece o seu protegido, mas se aproxima mais dos que se esforçam para melhorar moralmente. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 492, Dedicação. O espírito protetor, o anjo guardião, tem uma dedicação extremosa para com aquele que é seu protegido. Conhece-lhe as dificuldades e sabe muito bem das suas fraquezas, sente como pai as suas necessidades, mesmo as físicas, e sabe, como protetor, tolerar suas deficiências. No entanto, ele não perde a oportunidade de o aconselhar, como se fosse a consciência, para melhorar cada vez mais sua conduta espiritual ante a vida. Dedicação não quer dizer apoio em tudo. A paternidade espiritual é porta para a escola, onde o aprendiz é envolvido na fraternidade, mas, quando preciso, recebe a energia que educa. O protetor está mais ocupado com o seu protegido em educá-lo, porque a instrução vem como consequência espiritual. O educado sempre procura a instrução, como sendo o conforto e a luz do seu caminho. O espírito protetor acompanha seu tutelado desde o nascimento até a desencarnação e, em muitos casos, continua acompanhando-o no mundo dos espíritos. Há muitos casos em que o espírito guardião serve de amparo ao seu protegido por muitas reencarnações,
e sente no coração a glória das suas vitórias. Ele abraça seu protegido e lhe infunde energias que o amor fornece, como sendo a vitória de Jesus reunindo ovelhas para o grande rebanho da fraternidade. Há casos, ainda que raros, em que o anjo guardião toma um corpo físico para ser mãe ou pai do seu tutelado, para lhe levantar o ânimo nas lutas indispensáveis e nas provas por que deve passar, colocando o outro em seu lugar, no mundo espiritual, trabalhando em conjunto para a salvação do seu filho do coração. É a renúncia que salva, é a caridade verdadeira vestindo-se de carne, no sentido de ambientar seu tutelado no bem que nunca morre, em nome daquele que é a luz do mundo. Quando o tutelado reconhece o esforço grandioso do seu protetor para o encaminhar no bem, chora no seu calor de pai, e faz todos os esforços para corresponder ao amor que recebe do coração que o ama sem exigir. Quando o apóstolo João fala que Deus é amor, compreendamos de imediato a essência dessa virtude sem par, e se nós já sentimos alguma coisa dessa virtude, devemos trabalhar para purificá-la cada vez mais, em todos os sentidos. A vida, sendo lei de Deus, que verte dele, não exige que despertemos de imediato para o amor na pureza total que somente os espíritos puros podem viver, mas nos mostra que podemos nos esforçar todos os dias para melhorar, elevando o nosso amor em direção às culminâncias da própria vida em Cristo. Se alguém dedica o tempo para nos ajudar, por que não fazermos o mesmo, ajudando aos que se encontram na nossa retaguarda? Façamos o mesmo, doemos o que recebemos por amor, ajudemos alguém a compreender melhor a paternidade universal, a amar a Jesus, a procurar entender a caridade, sem esquecer o perdão. Se somos rodeados por vários espíritos de luz, eles ficarão alegres com esse trabalho, e são testemunhas de que estamos nos esforçando em procura da luz. Dá o primeiro passo na descoberta de ti mesmo, que a ajuda não tardará, vinda de todos os lados. Dedica-te ao bem, que a dedicação do bem maior virá em tua procura, tal é a lei. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 493, Escolha dos protegidos. O espírito protetor tem a liberdade de escolher seu protegido, entretanto, depois de tê-lo escolhido, tem o dever de o proteger dentro do padrão mencionado pela lei. Todos somos escravos da lei, pois ela nos assiste e nos dirige. As leis foram criadas por Deus, para que se estabeleça harmonia no universo. Alguns dos benfeitores espirituais dão preferência a assistir ao espírito encarnado com o qual simpatizam. Outros, que são poucos, não escolhem e deixam a cargo dos mestres siderais e, como espíritos de luz, trabalham sem reclamar em todas as áreas aonde foram chamados a servir. Se olhássemos com os olhos espirituais a vida que vivemos, ficaríamos espantados de ver tanta proteção em nosso favor, por variados espíritos que nos assistem por amor à causa do bem comum. O protetor com a incumbência de proteger alguém pode assistir outras pessoas. No entanto, o seu maior dever é com aquele a quem se entregou no compromisso de amparar. Eles têm a liberdade de optar, mas têm também de escolher o trabalho a ser realizado, e Deus, pelas mãos de Jesus, assiste todos na terra e tudo que existe, na mais perfeita ordem. Quando somos conscientes dessa verdade, passamos a operar com mais consciência e boa vontade no sentido de tudo fazer certo. O anjo guardião, por ser um espírito de formação moral superior, nos ama profundamente, mas tem todos os meios lícitos de nos educar sem violência, usando a lei de justiça que é, igualmente, o mesmo amor em outra faixa de vida. Nós também, como espíritos, já com certo conhecimento da verdade, temos nossos protetores. Essa é uma escala muito grande, de maneira que, ao apurarmos nossos sentimentos na pureza lirial do Mestre, tornamo-nos livres, de modo a saber como andar por nós mesmos, tendo como guia somente as leis que devemos respeitar, na dimensão em que vivemos. É nesse sentido que Jesus falou,
Conhecereis a verdade e ela tornar-vos-á livres. Estamos a caminho de conquistarmos essa liberdade espiritual. Deves ter o maior respeito pelo teu protetor, que pode ter renunciado a certos direitos para empregar quase todo o seu tempo em te auxiliar, em te dar conselhos, direcionando-te para o bem universal, amparando-te mesmo antes de renasceres, acompanhando o teu crescimento, procurando ajudar a família, reúne os protetores do lar, trocando ideias sobre a harmonia da casa e sobre como consegui-la pelos seus moradores. E quando a família entende essa ajuda, abrem-se as portas para maior assistência espiritual. Eis porque insistimos na abertura do culto do Evangelho no lar, de maneira a dar ambiente para os guias espirituais da casa aconselharem a todos mais diretamente. Muitos resultados têm sido registrados através do Evangelho em casa, com a colaboração da doutrina dos Espíritos, ondeando luzes em todos os sentimentos e formando palpos em torno da casa, bem como em volta de todas as criaturas que começam a praticá-lo. Mesmo que o espírito protetor escolha uma missão engenhosa para desempenhar, ele tem momentos de alegrias, quando depara com seu tutelado pensando na melhoria interna e esforçando-se por modificar. Isso é motivo de festas espirituais para os anjos que protegem o lar. O Espiritismo vem mostrar o que se passa no mundo espiritual, de modo que os encarnados fiquem conscientes dessas verdades e tenham maior esperança, esforçando-se para melhorar moralmente. Trabalhemos, pois, em todos os sentidos do bem comum, que esse bem, como sendo a caridade, nos salvará de muitos infortúnios que poderiam nos fazer sofrer. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 494, substituição do espírito protetor. Assim como os homens de projeção na vida pública ou empresarial assumem variados cargos de responsabilidade quando chamados e, em muitos casos, os deixam para assumirem outros quando acham conveniente, os espíritos protetores às vezes deixam seu protegido e assumem outros trabalhos. No entanto, outro de elevação equivalente assume sua posição, de maneira a não deixar o encarnado ficar sem a devida proteção na área espiritual. O espírito que se encontra na Terra movendo-se em um corpo, não percebe essa troca no campo da consciência ativa como encarnado, mas, e avisado durante o processo do sono e é apresentado ao seu novo protetor, quando com ele conversa, recebendo todo o carinho da parte do anjo que o vai aconselhar pelos fios do pensamento. Nada é estático no universo, tudo muda. No entanto, o amor é o mesmo e somente recebemos o de que mais precisamos para o nosso crescer. É preciso que todos que se encontram nos laços da carne procurem entender melhor Jesus, e que saiam a semear. Que não se esqueçam de usar o pensamento no serviço da caridade, que não se esqueçam de usar a palavra na sua área de ação, semeando as coisas construtivas e, se têm o dom de escrever, que façam das letras estrelas para iluminar caminhos. Desta forma, os céus aparecer-lhes-ão com todo o seu esplendor, indicando-lhes a esperança de um mundo feliz. Ninguém, nem no céu, nem na terra, fica órfão das bênçãos do Criador. Ele, por intermédio de Jesus, sente e vê todos os seus filhos, ajudando-os a viver em todas as linhas do amor. Por isso, é preciso que sejas mais sensível aos que sofrem, que te faças protetor dos que carregam em seus ombros o peso do passado, porque se está sendo ajudado, ajuda também, que a lei te recompensará. A doutrina espírita apareceu no mundo para reviver Jesus nos teus dias, cumprindo a promessa do Senhor. Não te faças surdo aos apelos do Cristo em ti. A terra já está sentindo se aproximar um porvir de luzes. Mesmo que vá custar caro, ela deverá ser em breve um paraíso, onde se encontrará em abundância tudo o que o homem precisa para o seu bem-estar e a paz de consciência. Mas, a evolução pede que cada criatura lance as mãos ao arado sem olhar para trás, deixando que o amor domine seus corações porque, onde existe o amor, nada falta para a felicidade dos povos. A lei é a mesma em todas as nações do mundo,
As interpretações são de acordo com a elevação moral dos povos. Todos os sofrimentos são luzes desejando iluminar-lhes os caminhos, e isso em breve deverá acontecer, para o bem e a felicidade de todas as criaturas da terra. Os espíritos protetores, quando pensam nisso, entram em festa, por saberem que semearam boa semente na terra dos corações, e que elas vão produzir frutos na ordem das luzes espirituais, em nome daquele que é a vida, o caminho e a verdade. Todos os espíritos protetores, quando se afastam do seu tutelado por motivo justo, mesmo que outro assuma seu cargo, de vez em quando o amor faz com que ele volte para saber como vai seu ex-protegido, deixando no seu coração a luminosidade, para que a luz algum dia se instale na consciência de quem caminha na terra, em busca do céu. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 495, na rebeldia. Quando o anjo guardião percebe que o seu protegido está sendo rebelde aos seus conselhos, ele insiste de todas as formas, para que o renitente compreenda os objetivos da sua permanência ao seu lado, e se fecha os olhos, tampa os ouvidos à ajuda espiritual, dá-se, por amor, o afastamento. O que se fez surdo deve sofrer as consequências da sua ignorância, no sentido de aprender a verdade pelos processos da dor. O afastamento é referente à transmissão dos conselhos, e não desligamento das responsabilidades espirituais. Os espíritos superiores já passaram por essa fase em que se encontra seu tutelado, e sabem, por experiência, que o despertamento dos valores espirituais vem gradativamente. Toda violência faz estragos no comportamento, no campo da intimidade da criatura. Nunca podes te comparar com alguns grandes santos que modificaram de momento para outro a sua vida. A explicação é que esses espíritos já tinham bagagem espiritual para suportar as mudanças, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Todos os estudantes da verdade conhecem essa lei. Quando o encarnado reconhece o erro e volta a pedir proteção ao seu anjo guardião, este está disposto a ajudá-lo com todo o seu amor e carinho, e sente-se feliz quando o tutelado abre as portas do coração para ouvir os conselhos do bem. O benfeitor sempre usa a mansuetude como canal de educar, mas, quando necessário, a energia não falta. Usa igualmente o sono para instruir seu protegido. Este ouve sua voz e nem sempre vê seu protetor, mas sabe que alguém o acompanha e orienta, pelo que ouve do seu coração, indicando-lhe os caminhos a seguir. O discípulo rebelde, quando reconhece o erro e volta a chamar seu protetor, é comparado ao filho pródigo, voltando à casa paterna. Ele é recebido com festas, onde a alegria esplende em amor e o amor faz abrir os braços de todos os companheiros espirituais que o cercam, no contentamento que os faz ajudar mais, pois, encontrando as portas abertas, eles entram em nome do Mestre, para fazer com que ele sinta Deus na consciência e Cristo no coração. A doutrina dos anjos guardiães nos dá esperança, por sabermos que existem guias espirituais nos acompanhando e nos dirigindo por determinação de Deus. Quando somos conscientes dessa verdade, a nossa fé se modifica. Da posição de fé cega, esta passa a ser raciocinada. Ela vê a realidade e a confiança aumenta em todas as dimensões, para nos dar mais esperança na vida que contínua em todas as direções do universo. As páginas que escrevemos, por misericórdia de Jesus, são um alerta aos encarnados, para que se liguem mais aos conselhos dos anjos guardiães. Observa os pensamentos nobres que chegam aos teus como amálgama divino, sentindo felicidade no coração por serem eles procedentes da luz. As companhias espirituais são de acordo com os teus sentimentos. Aprimora-os, ou pelo menos esforça-te para tal, que o mundo espiritual não esquece de ajudar-te nas lutas internas de melhorar moralmente. Não sejas rebelde aos conselhos espirituais que vêm ao teu encontro até por intermédio de amigos. Os protetores espirituais usam todos os meios para chegarem ao objetivo de educar e instruir os seus tutelados,
sem esquecerem o amor, força divina. Os espíritos, quanto mais elevados, mais trabalham por amor e com amor. Os mínimos trabalhos, para eles, proporcionam a mesma alegria que os grandes. Que Deus nos abençoe, para melhor compreendermos os segredos do Criador, porque todos eles são em favor da paz de todas as coisas e para a felicidade dos seus filhos. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 496. Não existe abandono. Na grande lei de amor universal não existe abandono. Deus é onisciente e sabe antecipadamente tudo o que pode acontecer e tudo fez e faz dentro desse conhecimento. Tudo se encontra em um processo de despertamento espiritual, no trabalho sagrado de elevar as criaturas para a vida maior, de onde vieram. Os bons espíritos nunca fazem mal a ninguém, por vivenciarem o amor, e já terem aprendido, nas caminhadas percorridas, que somente o amor salva e traz felicidade. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, não abandona seus filhos, e a prova mais evidente deste fato se encontra nos sentimentos dos pais na terra, principalmente nas mães. Quando alguma abandona seu filho, é porque está doente, carecendo de ser amado igualmente. O amor é força que unifica. Os sofrimentos não são tão maus como se costuma dizer. Se Deus permite que haja sofrimento, é porque Ele tem algum valor no despertamento das criaturas. São processos porque todos passam, e é por isso que os benfeitores têm muita paciência com os seus tutelados. Eles já passaram pelos mesmos caminhos. Qual o espírito que cumpriu sua jornada desde o seu primitivismo até o reino angélico, cumprindo retamente todas as leis da vida? Se todos temos os mesmos direitos e deveres, se somos filhos de Deus, criados iguais, o processo é o mesmo para todas as criaturas. Sofrimentos de todos os tipos, aos olhos do mais alto, são meios, escolas que nos levam à felicidade, desde quando eles venham a nós na naturalidade da lei, e não na inventiva dos homens para andarem mais depressa na escala da vida espiritual. Não existe abandono para qualquer pessoa e para nada que existe no universo. A proteção se encontra lado a lado para tudo e para todos, desde o vírus até o mundo angélico. Essa, para Deus, é a lei maior do amor. Quem compreende o que a vida não busca sofrimento, mas tira dele, quando vem ao seu encontro, mais vida, mais conhecimento e até mais amor a todas as criaturas. Quando o tutelado é rebelde, o seu protetor silencia um pouco, e os espíritos inferiores o atendem de acordo com os seus sentimentos, e é por intermédio dessa baixa vibração espiritual que os sentimentos se unem na procura dos iguais. Logo que o encarnado volta a ter saudade da luz e a sua consciência faz procurar, eis que o anjo guardião bate à porta do seu coração e é atendido pela necessidade de paz, aquela paz que Jesus ensinou que o mundo não nos pode dar. Tornamos a dizer que não deves abandonar os conselhos que vêm pelos fios dos pensamentos. Ora em busca do teu anjo da guarda que ele te atenderá com todo o carinho, na manifestação do amor que tem com abundância. Notamos, todos os dias, grandes espíritos desenvolvendo muito esforço para se comunicarem com os seus tutelados, a fim de lhes mostrarem caminhos que os levem à paz de consciência. E quanto mais se esforçam, mais a sua luz aumenta, mais adquirem experiência junto aos homens, sendo que algum dia pertenceu também a essa raça. Tem essa esperança no coração e alimenta para sempre. Não existe abandono, mas esforça-te para adquirir as companhias mais convenientes. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 497, Opção pelos maus espíritos. Existem as lutas do mal com o bem. No entanto, o mal, seja ele qual for, se encontra também a serviço do bem. Se tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus, no dizer de O Livro dos Espíritos, o mal é o mesmo bem que ainda não acertou na faixa do amor, porém que mais tarde vai encontrar. Ninguém tem maldade encravada no coração, pratica por ignorância,
por ter sido criado por Deus, simples e ignorante. O espírito guardião não abandona, como já falamos, o seu tutelado. Esse é que se afasta do seu protetor e entra na faixa dos espíritos da sua condição. Os semelhantes atraem os semelhantes, é a lei de justiça, e os corvos se reúnem com os corvos. Essa é uma lei que, no fundo, é o amor. Os pássaros se reúnem em bandos, os peixes em cardumes, pela mesma lei. Assim acontece aos animais, às plantas e, certamente, aos homens. Tudo no universo é harmonia, deves entender essa verdade. Não vês que os sábios estão sempre rodeados de sábios e os santos se afinizam com a santidade? Os ricos se reúnem com mais frequência com outros ricos, e os pobres são forçados a conviverem mais diretamente com seus iguais. São leis que asseguram essa justiça. Essas letras que estamos dispondo para um ideal, se afinam umas com as outras, e criam para nós o que desejamos que seja gerado. Os guias protetores deixam, por vezes, que os espíritos inferiores assumam e dirijam, em muitos casos, seus protegidos, para lhes dar algumas lições. Quando aprendidas, eles voltam a insistir nos seus conselhos e o espírito, mais aquecível, aprende melhor as lições. A dor ajuda na maturidade da alma. Não vês que todas as crianças sofrem? É a dor ajudando os pais a educá-las. Hoje surgiram para elas escolas de variados portes. São deslocamentos do lar para ajudar a instruí-las. Tudo é permissão de Deus para o bem da humanidade. Toda acrimônia é prefácio avisando melhora, mas não deves cruzar os braços nas aflições. Move-te, em amparo, que esse movimento é também o amor que conserta, que equilibra, que ajuda e que dá novos rumos para o tutelado conhecer a verdade. O protetor não deixa seu tutelado à mercê de outro espírito que queira lhe fazer o mal. O protegido, já dissemos, é que entra na faixa do inimigo, atraindo-o. O encarnado chama pelo procedimento e eles são muitos, atendendo pela lei dos afins. Deus o permite, por encontrar nos nossos sentimentos essa vontade que é de servir de instrumentos para que a luz se acenda nos corações. A felicidade é um direito para todos os espíritos, no entanto, devemos conquistá-la, que o resto, o mais difícil, Deus já fez em nosso favor. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos. Eis aí a luta, mas eles nunca vencem, por ser a lei de amor provinda de Deus diretamente. O mal, aparentemente, domina na terra, mas é somente na aparência, porque ele é barulhento, e o bem com Jesus trabalha no silêncio. Para o mundo do mal, Jesus foi vencido, mas, para a eterna compreensão espiritual, ele foi o vencedor mais elevado que a terra já conheceu. Foi, é e será o sol que ilumina sempre a humanidade e o próprio homem, e todas as sociedades já o têm como símbolo do amor, como sendo o próprio amor de Deus que visitou a terra, dando-nos exemplos de que a vida não para no túmulo, e que o túmulo, tanto quanto o berço, é sinônimo de vida. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 498, será fraqueza? A pergunta de número 498 pode parecer muito infantil, no entender dos estudantes mais velhos da doutrina dos espíritos. No entanto, sabemos que ela se fundamenta na dúvida de certas pessoas que temem o mal, mesmo na sua expressão frágil e temporária. A luz nunca teme as trevas, essas é que são escorraçadas pela luz, quando conveniente. O espírito angélico tem a seu favor a tranquilidade da consciência imperturbável, isso é imperturbável, ela nada teme. O protetor procura por todos os meios livrar o seu tutelado das artimanhas dos espíritos inferiores. Quando não consegue, por este estar ligado a elas por lei de afinidade, permite o espírito protetor que seu tutelado fique envolvido, como lição, que no amanhã será valiosa, como prova. Quando nos ligamos a certas coisas, estamos pedindo para isso, e nos é concedido como experiência, por vezes notável,
que vem nos ajudar a conhecer a verdade pela dor, tanto do obsediado como do obsessor. Todos dois ganham na luta das trevas para se fazer a luz. O anjo guardião não violenta a consciência do protegido, ele expõe suas ideias de luz para quem se encontra nas trevas. Quando aceitas, ele redobra seu serviço na compreensão dos mais profundos conceitos de Jesus. Quando não, silencia, esperando oportunidades para continuar seu trabalho em serviço de libertação do seu protegido, o que sempre alcança, mais cedo ou mais tarde. Todos os espíritos foram criados iguais. Sendo assim, têm ânsia de luz, por terem vindo dela. Mesmo que no princípio a recusem, a ignorância não perdura, ela é breve, aparecendo no seu lugar a necessidade de melhorar moralmente, como fizeram os que ocupam hoje os lugares angélicos, fazendo-se guias dos que se encontram na retaguarda. Os guias espirituais, se quisessem, lutariam com os espíritos ignorantes e venceriam com facilidade, expulsando-os do convívio do seu tutelado. No entanto, o seu protegido chama-los de novo pelo seu proceder. Necessário se faz que o protegido a queira melhorar, para receber dos seus benfeitores assistência completa, de sorte a ser protegido por eles. Do contrário, ficará em trevas como os malfeitores até acordar, ou acordarem, todos, perseguido e perseguidores, para o rebanho de Jesus. O Mestre, em seu Evangelho, não arranca os defeitos dos seus discípulos, apenas os ensina a cultivar as virtudes, porque o erro é ilusório no campo da imortalidade do bem. O amor é um sol, e seus raios são a fraternidade que se divide para depois formar um todo de luz, na garantia de quem a conquistou no coração. A luz não teme as trevas, como já falamos. Ela é, na sua expressão, o próprio Cristo em seu vigor que nunca falha, que saiu a semear as sementes do amor, que não deixam de nascer no terreno da consciência. O fato de o anjo da guarda não opor resistência, não é sinônimo de medo. Ele fica aguardando melhores resultados para os espíritos que ainda dormem na inconsciência dos valores imortais da alma. Abracemos a luz, que ela é Deus a nos dizer: todos sois meus filhos. Nenhum se perderá, pois existe um pastor que vos vigia em meu nome, Jesus. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 499, Companhia Constante. A própria ciência, nos dias que correm, nos mostra que é possível se estar presente, sem que seja com o corpo físico. E a ciência espiritual, sendo mais evoluída, pode nos mostrar o que é estar presente em várias feições, e todas elas com maior segurança. Em certas circunstâncias, o anjo guardião deve sair de junto do seu protegido por força maior, mas não deixe de estar sensível às suas necessidades, onde quer que esteja. Para tanto, tem sentidos desenvolvidos, como espírito elevado que é, e a sua iluminação lhe garante cumprir os seus deveres, mesmo a distâncias enormes para os encarnados, mas que para os desencarnados nada significam. Quando o protegido é consciente do seu amigo espiritual, ele pode chamá-lo pelo pensamento e esse atender pelos mesmos processos e por outros mais que fogem ao alcance dos que se encontram na carne. Os valores do espírito elevado ainda são desconhecidos pelos que pelejam na carne, esforçando-se para compreender a verdade, que mais tarde alcançam. Estar presente é envolver o objeto da atenção com os sentimentos. Desta forma, o ponto desejado recebe, por lei universal, as bênçãos de Deus por intermédio dos seus filhos maiores. Não precisas temer solidão da parte dos espíritos, porque nunca ficarás a sós. Sempre há alguém que te acompanha de conformidade com os teus sentimentos. O anjo guardião constitui a misericórdia de Deus para todas as criaturas, mesmo as mais endurecidas, revestidas da maior animalidade. Jesus Cristo confirmou essa assistência de Deus pelo exemplo que deu e quando disse: não são os sãos que precisam de médicos sim, os enfermos. Entretanto,
Existem ocasiões em que o protetor se encontra ligado espiritualmente com o seu protegido para fazer dele uma antena viva de Jesus, em tal ou qual missão que lhe foi confiada. Nessa ocasião, os dois, protetor e protegido, se iluminam com o amor e os caminhos que trilham são albergues de paz para todos os sofredores. A terra está para subir um degrau na escala dos mundos, e quem a faz subir mais depressa são os próprios homens, aceitando e vivendo os preceitos do Evangelho, partindo de si, atingindo o lar e o trabalho, fazendo da sociedade um todo de luz. A terra está destinada a ser um paraíso, e estamos mais perto disso do que pensamos. Anjos e mais anjos estão se preparando para descer a ela, revestindo-se dos fluidos de carne para exemplificar o amor e fazer a humanidade que ainda duvida viver um clima de esperança, conjugando esforços na aquisição da verdade. É o Cristo voltando para a humanidade. Cada homem deve ser uma estrela de Deus na constelação do amor, e haverá uma só família, um só rebanho para um só pastor. Como o Senhor está presente em nossos corações, quando passamos a viver as suas leis, elas nos dão garantia de vida, fazendo-nos respirar na paz dos céus. Aí, então, passamos a beber no grande arroio divino, matando a nossa sede da verdade. O guia da humanidade, e o teu particular, nunca te perdem de vista, e estão sempre presentes pelos meios de que dispõem, que são infalíveis. Procura compreender esse esforço e faze alguma coisa em teu favor também, para a maior alegria daquele que te protege e ampara. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, Questão 500, Dependência. Todos somos dependentes, de certa maneira, uns dos outros, em quase todas as circunstâncias da vida. Mas, de acordo com o crescimento da alma, vamos nos libertando paulatinamente, passando a conhecer a verdade, como diz o Cristo, e tornando-nos livres. No entanto, essa liberdade é relativa em todas as direções da vida. O aluno precisa de mestre até certo nível de escolaridade, depois vai se libertando e passando de discípulo a instrutor e nessa subida vai ganhando a libertação que lhe dá consciência do que deve fazer. Em relação aos tutelados na terra, eles são dependentes de seus anjos guardiães, por precisarem de seus conselhos, da sua companhia. Os que vivem na terra prescindem de companhias mais elevadas que possam sustentar suas boas ideias, guiá-los e mostrar-lhes os caminhos verdadeiros da libertação espiritual. Os que vivem revestidos da carne estão presos a ela e são dependentes de outras inteligências. Por vezes, se encontram presos igualmente ao comando das trevas, com cujos pensamentos se identificam. Sintonia é uma coisa séria em toda a vida, os iguais se reúnem por lei da justiça. Compreendamos, pois, que Deus é bondade. Ele dá o que o filho pede pela vida que leva, pelo que pensa e fala. Se queres uma vida melhor exteriormente, começa a viver melhor internamente. Procura viver todos os aspectos do amor, porque ele se encontra no comando de todas as virtudes, ajustado na intimidade da própria vida. Fomos feitos na maior função da harmonia. Quando compreendermos que ela nos leva à paz, passaremos a procurá-la em todas as suas dimensões. Ela é Deus procurando-nos, doando e servindo-nos de amparo em todas as nossas necessidades. Quanto mais o espírito sobe, mais se liberta da proteção dos benfeitores espirituais, porque vai aprendendo a caminhar sozinho. Entretanto, nunca nos libertamos da dependência de Deus. Os encarnados, além da dependência de muitas guapiras espirituais promissoras, dependem de muitas coisas materiais para viverem, e é bom que façam uso na orientação do bom senso. Não deves esquecer a oração, pois ela nos induz, encarnados e fora da carne, à mais alta inspiração, desde quando seja feita com amor e carinho, humildade e entendimento. Tenha amor para com todos que te cercam e para com tudo com que convives, porque dependes, para viver, de tudo que vem ao teu encontro e, às vezes, daquilo que não podes perceber. Deves desejar a liberdade,
Entre mentes, não podes esquecer que toda a liberdade requer deveres, por vezes muito grandes, no sentido de que apareça o equilíbrio que gera alegria e paz de consciência. A liberdade mais acentuada somente existe em mundos elevados, onde a lei